Fala pessoal, professor Francisco Santana, canal Base Matemática, trazendo mais uma resolução aqui de prova da Consulpan. Dúvidas, críticas, sugestões aqui, sempre no @prof.francisco_santana. Sem perder tempo, a gente vai para a correção de prova número 4 aqui do canal. Essa playlist que exclusivamente foram colocadas provas, né? Estão sendo colocadas provas e do ano de 2026 da Consulpan, correção de prova número 4. Prefeitura Municipal de Alto Santo, cargo Guarda Municipal, nível médio, Instituto Consulpan, prova que ocorreu ontem no dia 5 de julho de 2026. A gente já está trazendo a correçãozinha para vocês aqui no canal. Vamos à primeira questão, que é uma questão bem tradicional no que tange à banca Consulpan, uma questão que envolve acréscimos e decréscimos, né? Acréscimos e descontos aqui, pegando como base um determinado valor. Olha só, uma loja realizou uma promoção e aumentou em 25% o preço de um produto que custava R$ 240. Então, a primeira coisa que aconteceu aqui foi um aumento de 25% em cima aqui dos 240, que é o que custava, o que o produto custava, ok? Após uma semana, a loja decidiu conceder um desconto de 20%. Então, a segunda ação aqui foi um desconto de 20% sobre o novo preço. Não é em cima do 240, é em cima do acréscimo que foi dado ao 240. E o comando da questão quer saber o preço final, né? O preço final do produto. É isso que é perguntado. Questão bem tradicional. Olha só, o valor do produto era 240. O que aconteceu aqui primeiro foi um acréscimo de 25% e depois uma redução de 20% em cima do novo preço. Então foram essas duas ações ocorridas aqui na situação da primeira questão aqui dessa prova de ontem da Consulpan. Olha só, a gente vai resolver aqui os 25%. Ah, Francisco, poderíamos fazer 25% de 240 da forma tradicional? Poderíamos. Só que se você está chegando aqui no canal agora, nós temos playlists de resoluções de questões de concurso, muitas da Consulpan, e no que tange a porcentagem, a gente usa sempre a base 10, a relação com a base 10% aqui. Então a gente costuma resolver desse jeito aqui, ó. Isso dá um embasamento maravilhoso no que tange a você resolver questões com uma maior rapidez, na minha opinião. Olha só, 240 é o 100% inicial aqui. 10%, a chamada base 10, é você pegar o 240 e partir em 10 partes. Então a gente fica com 24, ó. A gente pegou 240, partiu em 10 partes, pegou uma das partes, que são justamente os 10%. 10% de 240 são 24. Francisco, a gente não quer os 10%, a gente quer 25%. Olha só, como a gente quer 25%, vamos logo chegar aqui no 20%, vamos dobrar aqui, só relacionando aqui de maneira bem intuitiva, ó, a gente dobrou. Então, a gente vai dobrar o valor referente aos 10%. A gente vai dobrar aqui o 24. Dobrando o 24, a gente chega no 48. Então, a gente já tem o quê? 20%. Ah, Francisco, mas eu não quero 20%, cara. Eu quero 25%. Ah, Francisco, com o 10% eu tenho 5% na maior tranquilidade. Por quê? Porque 5% é simplesmente o quê? Metade de 10%. Então, a gente tem a metade aqui de 24, que era o valor dos 10%. Metade de 24, 12. Metade de 10%, 5%. Então, a gente chega com essas relações bem simples e intuitivas, a gente chega no seguinte. 20 com 5, ó, juntando aqui, somando 20 com 5, 25%. Somando 48 com 12, 60%.
Então, o acréscimo aqui foi de R$60. Os 25% de acréscimos aqui, o de aumento, refere-se a R$60. E o preço antigo era quanto? O preço antigo era 240. Então, nós temos aqui que esse novo preço é 240, que é o antigo, mais 60. 240 mais 60, 300. Só que nós temos agora que tirar 20% do 300. E aí a gente vai usar novamente a base 10%. 300 aqui é o nosso novo 100%, ok? 10%, que é a base 10 que a gente está citando, é 30. Pegou 300, partiu em 10 partes, pegou uma das partes, 10%. Francisco, a gente não quer 10%, cara, a gente quer 20%. Você dobra, né? Você usa essa relação intuitiva e simples aqui. Você dobrou aqui o 10% para 20. Então você dobra aqui o 30 para 60. Então, quanto tu tinha após o acréscimo? Tu tinha 300. Novo valor. Só que tu vai tirar 20%. Então, tu tirou 60. Então, o 300 que tu tinha, tu tirou 60 porque trata-se de um desconto. Tirou os 60. 300 tirando 60, 240. Então, acabou sendo uma coincidência. Voltou para o mesmo valor aqui. Então, 240 é a solução. 240 a gente localiza lá no item C. Item C, gabarito aqui dessa primeira questão da prova da Consulpan de ontem, Alto Santo. Segunda questão, a gente vai usar conhecimentos aqui da geometria plana básica, né? Olha só, o perímetro do triângulo ABC retângulo em A, sabendo que o lado AB mede x mais 3, o lado AC mede x mais 1, o lado BC mede 2x, é. Então, olha só, quando fala de triângulo retângulo, a gente lembra que, eu já deixei no ponto aqui o triângulo, ó, a gente lembra que o quadrado aqui desse lado A, que a gente chama de hipotenusa, é igual ao quadrado do lado B, que a gente chama cateto, mais o quadrado do lado C, que a gente chama de outro cateto. Esse é o teorema de Pitágoras que a gente estuda no ensino básico e é um dos teoremas mais famosos da matemática básica. Francisco, é necessário sempre usar o teorema? Não. Nesse caso aqui, ficaria complicado a gente usar o teorema, porque estaríamos diante do seguinte, ó. Como a gente tem algumas incógnitas aqui x, ó, e a gente tem a possibilidade de usar os quadrados, a gente ia ter uma função, uma equação de segundo grau aqui. Então a gente ia ter que calcular o delta, a fórmula de Bhaskara, ou seja, acredito que o examinador nem quer que você faça isso. Por quê? Porque aí tornaria incompatível com o nível médio que essa tua resolução. Não é nem incompatível com o nível médio, mas incompatível com a prova que a gente reputa como simples. Só que tem uma coisa interessante que é você lembrar do triângulo, você lembrar do triângulo retângulo, talvez o mais famoso nas aulas presenciais. Eu gosto de citar que é o triângulo retângulo mais famoso, que é o triângulo que tem as medidas 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. E usar esse triângulo é o que eu cito, nas aulas presenciais. Usar a semelhança desse triângulo com o triângulo que tem outras medidas e com o triângulo que a questão normalmente vai pedir. Que normalmente as questões elas utilizam uma situação e utilizam triângulos retângulos com medidas maiores do que o 3, 4 e 5. Só que essas medidas maiores elas são geradas a partir de semelhança entre esse triângulo retângulo mais famoso e o triângulo retângulo que as questões cobram. Francisco, bem resumidamente, cara,
como é que a gente nota essa semelhança? Olha só, a gente pode notar essa semelhança dobrando os valores, ó. Por exemplo, os valores aqui são 3, 4 e 5. Lembrando que o 5 é o maior lado, é a hipotenusa, é o valor que sempre fica oposto ao ângulo reto, né? Ou seja, como o triângulo é retângulo em A, o ângulo reto é esse A. E a hipotenusa, o maior lado, vai ser esse lado aqui, ó. Vou até colocar aqui essa informação importante, ó. A hipotenusa é o maior lado e a hipotenusa está oposta ao ângulo reto, beleza? Ok? Voltando aqui à semelhança, olha só, a semelhança que eu falo é justamente você dobrar os valores, ó. Se tu tem um triângulo retângulo com medidas 3, 4 e 5, tu também terá um triângulo retângulo com medidas 6, ó, dobrando, ó. Dobrou o 3, dobrou o 4, dobrou o 5. Seria um triângulo retângulo maior. Ó, seria um triângulo retângulo maior, com medidas 6, 8 e 10. Francisco, triplicando o primeiro triângulo, as medidas do primeiro triângulo aqui. 3 vezes 3, 9, 4 vezes 3, 12, 5 vezes 3, 15. Então, a semelhança que eu falo é justamente essa, de você pegar valores reduzidos do triângulo retângulo mais famoso aqui, o que tem medidas 3, 4 e 5, e ir testando no triângulo colocado aqui pela questão. Francisco, mas não daria muito trabalho, não? Acredito que não. Pior é você tentar utilizar o Teorema de Pitágoras, chegar numa equação de segundo grau e literalmente ser vencido aqui pela questão, beleza? Francisco, então vamos resolver aqui utilizando essa semelhança? Vamos lá, olha só. O lado AC, o lado AC mede x mais 1. O lado AC, x mais 1. O lado AB mede x mais 3. E o lado BC mede o dobro de x. Então, pela notação aqui, realmente, quando dobrou aqui, e aqui tu tem uma soma bem reduzida, provavelmente aqui, mesmo que a gente não tivesse essa informação de que esse lado aqui seria o lado da hipotenusa, porque ele é oposto ao ângulo reto, o ângulo A, nós concluiríamos que o dobro de x seria o maior lado, né? O dobro de x seria o maior lado do triângulo. E olha só, a gente observa que, olhando aqui, x mais 1 e x mais 3 e 2x, a gente percebe que aqui no 2x ocorreu uma dobra aqui, dobrou-se o valor x. Dobra, ou se fosse triplicar ou quadruplicar, você já acende aqui uma luzinha amarela de que você usando semelhança você consegue chegar na solução. Francisco, então, como a gente já tem essa opção de dobrar aqui a hipotenusa, vamos dobrar o 5 lá? Vamos pegar o triângulo retângulo aqui, o básico aqui, vamos dobrar a hipotenusa, vamos dobrar o 5, vai para 10. Então, a gente está dobrando aqui um valor x. Então, esse x aqui, pelo nosso teste aqui, é o 5. Ó. 2 vezes x, ó, 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. Então, nosso x aqui, nessa suposição, é 5. E observando essa suposição com mais clareza, a gente poderia substituir o 5 aqui, desculpa, o x aqui por 5, ó, 5 mais 3. E 5 mais 3 aqui é 8. Dobrando o 4 aqui, a gente encontra 8. Ó. Dobramos o 5, dobramos o 4, encontramos 8. Dobramos o 3 aqui, vamos dobrar o 3, devemos encontrar o 6. Vamos testar o nosso x igual a 5 lá no primeiro ladinho aqui, ó. Ou seja, 5 mais 1, 6. Olha só.
Qual a conclusão que a gente chega? A gente observou que a hipotenusa, o 2x, é o dobro de um determinado valor. A gente testou o valor 5 aqui, da hipotenusa do triângulo retângulo mais simples. 2 vezes 5 deu 10. Então, a gente já começou bem aqui. Se o x é 5, 5 mais 3, 8. E 5 mais 1, 6. 8 e 6 são justamente os valores aqui dessa dobra aqui, ó. Dobrou o 5, deu 10. Dobrou o 4, deu 8. Dobrou o 3, deu 6. Então, o que é que a gente conclui? Que as medidas aqui são 10, o dobro de 5, 8, 5 mais 3, x mais 3, né? E 6, x mais 1. Então, olha só, essas são as medidas que a gente estava procurando. As medidas de quem? Do triângulo. E como o perímetro é a soma dos lados, a gente vai somar 6 mais 8 dá 14, mais 10 dá 24. Então, 24 é a soma dos lados, então 24 é o que ele quer. O que é que ele quer? O perímetro. Então, o item D tem a solução dessa questão. Então, não esquece de sempre lembrar é uma boa, né? Não esquece desse triângulo retângulo 3, 4 e 5, faz a semelhança e seja feliz sem aquele aperreio de ficar tentando resolver uma equação de segundo grau, beleza? Terceira questão, uma questão bem tranquila, unidades de medida, né? Relações entre unidades de medida. Nós temos playlist também no canal. E vamos a essa questão. Uma empresa de bebidas envasou 18 litros de suco em garrafas com capacidade de 600 ml cada. Então, 18 litros foram colocados em garrafas. 18 litros foram colocados em garrafas com 600 ml cada. Então, foram colocados no sentido de foram repartidos, os 18 litros foram repartidos em garrafas de 600 ml, foram divididos em garrafas de 600 ml. Então, só por essa noção aí do entendimento do que foi dito, a gente vai ter uma divisãozinha aqui, né? Normalmente a gente resolve assim. É uma divisão entre o total que a gente tinha, que era um total em litros, a divisão entre esse total em litros, pelo total, pela quantidade de cada garrafa, né? Ou seja, pela quantidade de cada garrafa. Olha só, e a gente já tem essa noção mesmo sem ter visto aqui o comando da questão, mas provavelmente vai ser relacionado ao total de garrafas necessárias para envasar esses 18 litros aí em garrafas com 600 ml cada. Olha só. Após o envase, todas as garrafas foram preenchidas completamente. Nesse caso, olha o comando da questão, a quantidade de garrafas que foram necessárias para armazenar todo o suco foi. Então é isso mesmo, pessoal. Ó. Antes de ler o comando da questão, já tínhamos aqui uma noção do que ele quer. O total de litros, 18 litros, foram divididos em garrafas de 600 ml. E a gente sabe que cada litro são 1000 ml. Como são 18 litros, são 18.000 ml. Foram repartidos, foram divididos em garrafas de 600 ml. Então, 18.000 dividido por 600. A gente pode reduzir a escrita, ó, dividiu por 10, ó. Ou seja, não estamos mudando a conta, como eu costumo dizer lá nas questões da nossa playlist, que envolve questões que relacionam unidades de medida. A gente sempre chega nessas situações onde a gente tem que simplificar. Então, dividir por 10, ó. A conta continua sendo a mesma. O que eu estou mudando aqui, eu gosto de enfatizar, é o quê?
é a escrita. Eu estou mudando a escrita. Só que eu posso dividir por 10 de novo, ó, dividir por 10, dividir por 10. Ó. Então, quando eu faço essas duas divisões por 10, ou uma divisão por 100, né, a gente fica com a escrita 180 dividido por 6, que o resultado dessa divisão 180 por 6 é o mesmo resultado de 18.000 dividido por 600. O que está alterado aqui é o quê? É a escrita. Então, a gente chega em 180 por 6, 180 dividido por 6, a gente chega em 30. 30 o quê? 30 garrafas. Então, o nosso gabarito é o gabarito do item D, né? Então, essa é a forma mais simples de resolver essa questão, ok? Além disso, poderíamos ter, antes da gente passar para a quarta questão, bem rapidamente, a gente poderia resolver usando simplesmente as relações entre os valores dados. Ó. Olha só. O total aqui é 18.000 litros. Desculpa, 18.000 ml. E a gente sabe que cada garrafa, cada uma tem a capacidade aqui de acumular os 600 ml, beleza? E olha só a importância da base 10 e das relações com a base 10, não só na porcentagem, olha só. A gente poderia simplesmente fazer o seguinte, ó. Se uma garrafa, em uma garrafa nós temos 600 ml, base 10, vamos multiplicar por 10 aqui. 6.000 ml, ou seja, 600 vezes 10 dá 6.000 ml. Então a gente multiplica por 10 aqui também o total de garrafas para manter a relação. Viram 10 garrafas. Só que, se a gente tem a noção de relacionar as coisas, a gente sabe que 6.000 mais 6.000 mais 6.000 dá justamente o quê? O 18.000. Então, se a gente pegar e multiplicar aqui os 6.000 vezes 3, ou seja, somar 6.000 com 6.000 com 6.000, a gente encontra o quê? O 18.000. Então, se a gente triplicar o total de garrafas aqui, que eram 10, se a gente triplicar, a gente encontra 30 garrafas e resolve a questão da mesma forma e utilizando simplesmente relações entre os valores dados. É outra forma de tu chegar na resolução, beleza? E vamos finalizar aqui a quarta questão aqui dessa prova de guarda municipal aí da Prefeitura de Alto Santo, uma questãozinha que envolve porcentagem e operações básicas bem simples, tá? Olha só, também questão tradicional da Banca Consulpan, porcentagem junto com operações básicas, tá bom? Havíamos colocado aqui o gabarito item D, vamos para a quarta questão para a gente finalizar, beleza? Em uma lanchonete foram vendidos em um dia 150 refrigerantes e cada um custou R$ 4 cada. 150 refrigerantes, R$ 4 cada. Também foram vendidos 80 sanduíches simples a R$ 6 cada. 80 sanduíches simples, cada um custou R$ 6 cada. Cada um custou R$ 6, beleza? E 40 sanduíches especiais, cada um custou R$ 10, beleza? Então foram essas 3 vendas aqui nessa lanchonete em um determinado dia. Sabendo que a margem de lucro da lanchonete é de 28% sobre o valor das vendas, ó, 28% sobre o valor das vendas é o lucro. Então ele quer saber o valor desse lucro. O lucro obtido nesse dia foi de... Então olha só, a primeira situação, 150 refrigerantes e R$ 4 cada. Então, vou multiplicar por 4 aqui, né? A segunda venda foi uma venda de 80 sanduíches. 80 sanduíches simples. E cada sanduíche custou R$ 6. Eu vou multiplicar por 6 aqui, beleza?
E a última venda, 40 sanduíches especiais. E quanto cada? R$10 cada. 40 vezes 10. Dá até pra gente começar por esse 40 vezes 10 aqui, né? Ó, 40 vezes 10, ó. 400. 80 vezes 6. 80 vezes 6 dá 480. Ok? Fazendo de maneira rápida aqui. E 150 vezes 4, ó. 150, 150, 150, 150. 600. Então, olha só, as três vendas foram vendas, respectivamente, de R$600, os refrigerantes, sanduíche simples, 480, sanduíches especiais rendeu R$400. 600 com 400 dá 1.000. 1.000 com 480, 1.480. Então, esse foi o valor das vendas, né? Só que o lucro é um lucro de 28%. E a gente vai fazer o 28% de maneira bem tradicional aqui. Já que a gente fez na primeira porcentagem usando a base 10, vamos utilizar aqui a maneira tradicional, que é pegar 28% de 1.480, ok? A gente pode dividir por 10, ó. A gente fica com outra escrita, só que a mesma conta, ó. 28 dividido por 10 vezes 148. A gente multiplica o 28 vezes 148 e depois a gente vai dividir por 10, ok? Multiplicando aqui, trazendo para cá, ó, 148 vezes 28. Depois a gente vai ter que dividir por 10, só para a gente não esquecer. Às vezes na adrenalina da prova a gente faz a multiplicação aqui e acaba esquecendo aqui de dividir por 10. 8 vezes 8, 64, ok? 8 vai 6, né? 8 vezes 4 dá 32, com 6, 38, vai 3. 8 vezes 1 dá 8, com 3, 11. Ok? Finalizando a multiplicação aqui com a multiplicação pelo 2 aqui, ó. 2 vezes 8, 16. Sobe 1. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. 2 vezes 1, 2. Então, a gente chega aqui no 148 vezes 28. A gente chega a 8, 6, 14, vai 1. 2 mais 9, 11. Vai 1. Aqui 1 mais 1, 2, com 2, 4. A gente chega em 4.144. Só que, olha só, eu até enfatizei aqui, temos que dividir por 10. Ó. A gente pega aqui o resultado dessa multiplicação, multiplicaçãozinha aqui, que deu 4.144, e a gente tem que dividir por 10. Ó. Dividindo por 10, ó, consequência do sistema decimal, né? Se fosse aqui o 4.140, daria 414, né? Então dá 414,4 reais, né? O lucro que ele quer, 414,4 reais, em outras palavras, 414,40 centavos. Esse foi o lucro, os 28% aqui do que ele arrecadou aqui, né? Então, o 414,40 a gente encontra lá no item B, é o gabarito aqui dessa nossa quarta questão. Se tu não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você chegou agora no canal, acompanha lá as playlists com questões de concursos lá do nosso projeto Questão do Dia. Grande abraço a todos.